Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Esse material se é um nível abaixo de zero, que vai absorver CO2 da atmosfera. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento de concreto ocorre pela absorção de CO2. Esse processo, importante, o endurecimento de concreto ocorre pela absorção de CO2. Então, o CO2 entra no sistema e endurece o concreto. Esse processo de endurecimento, apesar de lento quando é realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás numa usina térmica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO2. Beleza. Então, vamos interpretar esse gráfico. Tem lá, eixo Y, emissão de CO2 em kg de CO2 por metro cúbico, tá? De concreto convencional. Então aí, tenho 439 kg de CO2 por metro cúbico de concreto. Concreto convencional. Emissão de CO2 no concreto ecológico, 182. Beleza. Porém, no processo de secagem dele, ocorre absorção. Então aqui eu emito CO2, só que no saldo vai ser negativo, porque na hora que eu vou secar, eu vou absorver 195 quilos de CO2 por metro cúbico. Beleza. De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, então depois que eu já fiz isso aqui, então peraí, quanto que eu vou deixar aqui na idade de emitir? Quanto eu vou tirar da atmosfera de CO2? 182 menos 195 dá 13. Então dá menos 13 quilos. Então o saldo final aqui é que, lendo nas entrelinhas depois, porque ele falou assim, após o processo de cura. Então, estou comprando depois que secar o concreto. Esse aqui emitiu 439. Esse aqui vai absorver menos 13. Absorver da atmosfera 13. Né? Haveria uma diferença no CO2 de cerca de... Pessoal, a diferença vai ser o quê? É tipo, daqui do ponto mais alto desse cara, em relação ao que eu absorvi aqui. Que o saldo vai ser aqui, no caso, menos 13. Então vai ser, na verdade, 439, que é o ponto mais alto, menos 13. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 452. Não é isso? Quilos de CO2 por metro cúbico. Essa é a diferença. Essa é a diferença que eu vou ter. Tá? Ele pediu a diferença. Beleza. Então a letra A tá legal. Testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás utilizado na produção de cimento. Espera aí. Voltando aqui. Observou-se que a absorção de NOx e SOx pode diminuir a absorção de CO2. Pessoal, se a absorção de CO2 é o que é chave para esse concreto ter um saldo negativo de emissão de CO2, se eu tenho NOx e SOx, eu vou poder utilizar para poder secar o cimento? Negativo, que eu vou quebrar todo o esquema. A vantagem dele vai embora. Então só sobrou a B para mim. Vamos ver se está certo. 452. Testes com NOx e SOx foram realizados, pois esses gases podem compor o gás usado no processo de endurecimento. Endurecimento, beleza. Sim. Sim, pode ser. Pode ser. Não na produção. Não na produção. Beleza? Então a produção é quebrar o esquema. Exatamente. Sacou? Porque a produção dele é que vai fazer o esquema ficar legal.
Então parece que a B está certo. C, 257, o valor está errado. Na D também. Então assim, o negócio tá legal mesmo aqui na letra B. Vou até reler para ver. Ó. Ele fala que o endurecimento, apesar de lento quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás em uma usina térmica de energia, por exemplo. Na usina térmica eu tenho mais alguns paranauês, né? E a absorção de energia pode diminuir a absorção. Beleza. Tranquilo. Exatamente. E por que eu testei o cara? Porque esses energias podem ser obtidos pela captura em usina térmica, para acelerar o processo de endurecimento, não na produção. Então aqui tinha uma interpretação muito sutil. Ele atrapalha? Atrapalha, porque ele vai atrapalhar a absorção de CO2. Só que foram feitos testes na fase de endurecimento, não na fase de produção. Porque o principal problema que tinha era endurecer o concreto em atmosfera, que era muito demorado. Então foi testar numa emissão, numa usina térmica. Só que lá tem o contratempo, VNOx e SOx poderiam atrapalhar o processo de absorção de gás carbônico. Uma questão delicada de análise e boa interpretação.